Piso vinílico e piso laminado. Você sabe a diferença? Gente, essa é uma das maiores perguntas que eu recebo lá no meu Instagram. As pessoas perguntam sério, quase todo dia. Sempre tem lá. Cissa, você prefere vinílico ou laminado? Vamos entender quais são as diferenças entre os dois e eu vou falar no final, assertivamente, sem enrolação, sem fazer meio de campo, qual eu prefiro, porque eu tenho a minha preferência sim. Mas antes disso, eu quero saber se você já fez a sua parte, se você já assinou o canal da Dona Cida, se você já ativou as notificações para que essas informações tão valiosas, essa minha resposta profissional, essa minha curadoria profissional, a minha experiência, tudo aquilo que eu passo no meu escritório, que eu passo para os meus clientes, eu passo aqui para você. Você tem acesso a tudo. Então é muito importante para você não perder nada. Você está ali, clicada, ativada nesse canal comigo. Vamos lá falar de piso vinílico e piso laminado? Acho que um ponto de partida quando a gente fala de piso vinílico e de piso laminado é a gente falar sobre os materiais contemporâneos. O que vem a ser isso? São os materiais do nosso tempo, aqueles materiais que a indústria e a tecnologia desenvolveram para várias finalidades específicas e objetivas e que são muito bem utilizados quando a gente tem conhecimento e a gente sabe escolher. Pedra, madeira, cerâmica, isso já é de longa data, a gente já sabe que isso já vem há muitos anos acompanhando o homem em todas as suas formas de moradia. Porém, atualmente e recentemente, nos últimos anos, surgiram esses materiais mais tecnológicos, que são o piso vinílico e o piso laminado. Mas antes da gente entender exatamente a diferença entre eles, as peculiaridades dos dois, eu acho que a gente tem que ter um ponto de partida importante aqui, que a gente tem que saber diferenciar o que é um piso frio de um piso quente. Essa introdução a gente tem que saber. Piso frio. Piso frio é exatamente aqueles, como o nome diz, frio, geladinho. O toque deles é frio. Eles são as pedras naturais e as pedras artificiais, granitos, mármores, quartzitos, a infinidade de pedras que existem, os porcelanatos, as cerâmicas, ladrilhos hidráulicos, eles são geladinhos ao toque. Normalmente, piso frio é usado onde? Nas cozinhas, nos banheiros, isso assim, com certeza, sempre você vai acabar usando piso frio. Mas é lógico que a gente também pode usar piso frio, e é muito usado hoje em dia mesmo, nas salas, nos quartos, na casa inteira. Tem casa inteira que é de porcelanato, tem casa inteira que é de granito, tem casa inteira que é de mármore. E eles são bem diferentes dos pisos quentes. Pisos quentes. Piso quente, o tradicional, o absoluto, é sempre a madeira. A madeira é o piso quente por excelência. Aí vamos fazer assim uma divisão. Pisos quentes naturais são as madeiras. E os pisos quentes sintéticos ou artificiais são o vinílico e o laminado. E é aqui o conteúdo do nosso vídeo. A madeira, a gente sabe o que ela é e dispensa apresentações. Porém, os pisos vinílicos e laminados, eles são exatamente esse piso quente artificial. Ele não é madeira, mas ele oferece uma sensação térmica e tátil mesmo, mais aconchegante. Quando você coloca um piso laminado ou um piso vinílico, ele é mais acolhedor do que os pisos frios, do que as pedras e porcelanatos. Tanto é que é muito comum você ver, às vezes, numa casa, a sala ser de um piso frio, a sala ser, por exemplo, de porcelanato, e a parte interna da casa, os quartos, serem de madeira ou de vinílico ou de laminado. Ao contrário do que muita gente pensa, não é tão rígido essa história. Cidade quente tem que ser piso frio. Cidade fria tem que ser piso quente. Não é exatamente assim, não. Existe uma diferença mais sutil. É muito comum que nas cidades mais geladas, mais frias, você abuse dos pisos quentes da madeira porque é mais acolhedor. E muitas vezes o piso frio no inverno, um piso de pedra no inverno, deixa aquela casa muito gelada. E o contrário também acontece. Às vezes uma cidade quente
Ter um piso geladinho ajuda a refrescar. Mas madeira em cidade de praia não tem problema nenhum. Você pode usar madeira em cidade quente. Madeira é um piso super tradicional, mas não é dela que a gente está falando. A gente vai falar nesse vídeo sobre piso vinílico e piso laminado. Vinílico e laminado são pisos quentes artificiais. Eles são uma alternativa para quem quer um piso quente, mas por algum motivo não pode ou não quer ter um piso de madeira. O fato de serem artificiais não significa que eles sejam ruins. Não necessariamente. Ambos podem ter uma ótima durabilidade e uma ótima estética. O importante é escolher boas marcas e eles terem um bom acabamento e terem boa qualidade ou produtos que ofereçam garantias. Os demais elementos da decoração, as escolhas certas, como os móveis, os acessórios, os tapetes, as cortinas, os sofás, eles podem realçar a beleza desse piso. Decoração, gente, é um conjunto. Não é isolado você escolher aquele piso. Se você bota um piso laminado ou um piso vinílico no meio de um bando de móvel feio, ele acaba sendo desvalorizado. Mas se você tem lá um piso vinílico ou um piso laminado, mas a mobília é linda, a casa é bonita, a iluminação tá bonita, ele acaba ali sendo absorvido e nem te incomoda. Você acha ele até muito bom. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre os dois? Quais são as suas características específicas? Vamos começar falando primeiro do vinílico. O que é o piso vinílico? Ele é composto de camadas de PVC. Nossa, PVC é um nome tão famoso, a gente escuta falar tanto isso quando o assunto é decoração. PVC nada mais é do que o policloreto de vinila. Ele é um plástico, ele é um piso plástico, bem flexível e resistente e oferece maior resistência à umidade. Ele é um piso muito prático. As características do piso vinílico são hipoalergênico, fácil de limpar e é à prova d'água, ele é impermeável. Ele é disponível em várias espessuras e texturas. O vinílico é mais macio e oferece o melhor isolamento acústico. Além disso, é mais resistente a manchas e arranhões, fácil de instalar em diferentes superfícies. Em resumo, o piso vinílico se destaca pela durabilidade, resistência à água e versatilidade de instalação. As vantagens do piso vinílico são a durabilidade. Ele é conhecido por durar bastante, sendo capaz de resistir ao desgaste diário. Impactos como arranhões, não é tão fácil arranhar o piso vinílico. E ele tem uma boa resistência à água e a capacidade de ser instalado sobre uma variedade de superfícies assim enormes. Por exemplo, ele pode ser instalado nas áreas molhadas, ele pode entrar no banheiro e quase no box. Não pode entrar dentro do box, não. Ele entra na cozinha. Quando a cozinha é integrada, você pode usar o piso vinílico. Ele é bastante resistente à água. Mas, gente, calma. Piso vinílico não é para sair jogando balde, não, tá? Ele aguenta ser instalado dentro do banheiro. Ele aguenta ser instalado na cozinha, mas não é para tomar uma cachoeira. Ele não é um piso frio, lembra? Você não vai jogar baldes, mas você vai limpar com pano úmido, com sabão neutro ou até uma cera própria do vinílico, que é vendida nessas lojas de material de construção, não tem nenhuma dificuldade. A manutenção dele não é complicada. Isolamento acústico. Para mim, esse é o maior diferencial entre os dois. Porque o vinílico, ele isola acusticamente. Ele segura o barulho e acaba sendo mais agradável. Você não fica ouvindo aquele clequezinho que você tem no piso laminado, por exemplo. Esse conforto acústico é um diferencial do piso vinílico. E não é só conforto acústico, não. Ele também tem um isolamento térmico. Ele é neutro em temperatura, ele é agradável. Ele não esfria nem aquece o ambiente. Ele mantém a temperatura do ambiente. Então, não é um piso que pesa, entendeu? Ele entra ali de uma forma bem suave. Agora, os acabamentos do piso vinílico. Ele pode ser de diversas formas. Ele pode ser quadrado, pode ser em régua, pode ser imitando madeira, pode ser cinza, pode ser imitando cimento queimado, pode ser branco, colorido, tem vários acabamentos do piso vinílico. O único que eu gosto, que eu uso e recomendo nos meus projetos, é quando ele é em réguas de madeira, né? Em réguas simulando a madeira, ele não é uma madeira de verdade, mas você coloca ele para substituir a madeira.
Ele em réguas, num tom de madeira, aí o tom da madeira ele vai variar. Ele pode ser desde uma madeira clarinha até uma madeira meio mel, ali meio cor de camurça, de uísque, ou até indo para uma madeira mais escura. Aí isso realmente vai fazer muita diferença. Tem piso vinílico que imita madeira feio, horroroso, e tem alguns que são bem bonitos. Aí você vai ter que ter um olhar, né, uma capacidade estética de apurar e de prestar atenção, porque nem todo piso vinílico é bonito. Tem uns que são horrorosos. Dito isso, usando os que são em réguas, imitando uma madeira, você pode ter algumas paginações. A que eu uso, recomendo, aliás, na verdade é a única que eu uso, embora as outras não sejam ruins, não. É quando ele faz tipo uma tábua corrida. Quando ele simula uma tábua corrida, Mas ele também pode ser espinha de peixe, que é uma paginação muito bonita, que fica linda quando ela é na madeira de verdade. O vinílico e espinha de peixe pode funcionar muito bem. E tem também quando ele é instalado na diagonal, que eu odeio, acho horrível. Desde a madeira na diagonal até o piso vinílico na diagonal, eu detesto. Aí é uma paginação pra mim que eu odeio. Então assim, resumindo, quanto à aparência do vinílico, sempre em réguas de madeira ou na paginação em réguas, um ao lado do outro, como se fosse uma tábua corrida, ou na espinha de peixe. Diagonal não, pelo amor de Deus. E nem piso vinílico que imita cimento queimado, pelo amor de Deus também. Custo-benefício do piso vinílico. Claro que em comparação à madeira, ele é muito mais barato. Então aí só de aí já começou uma super vantagem. Ele tem maior durabilidade que o laminado. A durabilidade dele é maior, ele resiste mais. E ele pode ser usado em ambientes de alta umidade, como cozinhas e banheiros. Pode ser instalado sobre outros pisos. Às vezes já tem um piso lá, tem um porcelanato feio, horroroso, brilhoso, que você odeia, que você não aguenta mais. Você vai lá e coloca o piso vinílico por cima. Muitas vezes ele pode ser instalado sobre outros pisos. Isso é muito fácil. Muito utilizado em apartamentos alugados, justamente por isso que você pode botar ele por cima. Ele é fácil de instalar e fácil de retirar. Uma das vantagens é não precisar de obra, de quebrar o piso inteiro. Você consegue colocar ele por cima. E ele pode ser adaptado a todos os estilos de decoração. Não vai fazer diferença. Dependendo do tipo de decoração que você for usar, aquele piso vinílico fazendo às vezes da madeira, ele fica ali perfeitamente, independentemente do estilo que você for usar. E depois de colocar o piso vinílico, você entra com o rodapé, seguindo o rodapé do estilo da sua decoração. Aí se vai ser o rodapé mais alto, mais baixo, o rodapé pintado de branco, o rodapé da cor da parede, aí vai entrar num outro assunto relacionado mais ao estilo. Mas ele é bem versátil. Piso laminado. Ao passo que o piso vinílico, ele é um material plástico, né? Como eu falei, composto pelo PVC. O piso laminado, ele é feito de madeira aglomerada, com uma camada por cima, que é como se fosse uma espécie, assim, de um papel decorativo, né? Que tem aquele print da madeira, que tem aquela cara de madeira, imitando a madeira. Então, assim, os dois são pisos que imitam a madeira. Porém, eles têm texturas, peculiaridades e sensações diferentes. Ele dá a sensação de piso quente, mas requer cuidados na limpeza para evitar infiltrações. Ele é sensível à água. O piso vinílico é mais resistente à água e aí tem uma vantagem absurda entre os dois. Porque assim como a madeira, o aglomerado de madeira, que vem a ser o piso laminado, ele também pode estufar, pode estragar se ele for molhado. As padronagens do piso laminado, elas são diversas. Tem vários tipos de prints de madeira, digamos assim. Você tem madeiras todos os tipos de madeira que existem. Você acaba tendo um similar no piso laminado, querendo fazer as vezes daquela madeira. E ele também pode ser muito usado independentemente do estilo da decoração. Você vai acabar encontrando o piso laminado de muitas texturas diferentes. A paginação do piso laminado aí é bem semelhante à paginação do piso vinílico. A que eu recomendo é a alinhada, uma do ladinho da outra. Ele também pode ser instalado na espinha de peixe ou então na diagonal. Diagonal eu odeio jamais. Espinha de peixe eu gosto, mas a que eu mais recomendo é a alinhada mesmo. Isso nos dois casos, tanto no vinílico quanto no laminado.
Custo-benefício do piso laminado. Ele é mais acessível que os pisos de madeira, naturalmente, e ele é mais acessível do que o vinílico. Mas ele também pode ter uma durabilidade inferior e ele requer mais cuidado. Ele é ideal para quem busca um visual de madeira com um preço bem reduzido. Muito utilizado em apartamentos alugados. Principalmente em apartamentos para alugar. Sabe aquele apartamento que o proprietário não quer investir, não quer botar dinheiro? O piso que tá lá tá horroroso, ele vai lá e tá com o laminado por cima? Então ele tem essa vantagem do preço, mas porém não é muito durável. Conforto acústico. Péssimo, detesto. Aquele barulho insuportável que você fica ouvindo. A patinha do cachorro, o saltinho da vizinha. Ele é pior. O vinílico é melhor nessa parte, porque a questão do som não se compara, entendeu? Então, só de perder no isolamento acústico, eu já eliminei o laminado da minha vida. E eu acho que esse é um ponto crucial. A questão do conforto acústico, porque pode ser muito irritante aquele piso flutuante. Os antigos, inclusive, chamam ele de piso flutuante. Que aí, às vezes, quando ele fica meio mal colocado, aí você pisa, dá uma sensação que o negócio não tá meio firme. Resumindo, gente, eu acho que tá claro que eu prefiro o piso vinílico, né? Por essas vantagens todas que eu coloquei aqui no vídeo. O piso vinílico e o piso laminado não têm a potência de uma madeira natural. Porém, eles podem resolver muitos casos e podem ser aplicados em determinadas situações. Principalmente quando for o caso de apartamentos alugados. São ótimas alternativas para colocar por cima de um piso feio. E mesmo se na sua casa própria, você não tá com orçamento para colocar piso de madeira, quer colocar piso frio na sala, nos banheiros e quer entrar com o vinílico nos quartos, é uma solução muito boa, sim. Então é isso, gente. Essas são as minhas impressões pessoais sobre os pisos vinílicos e laminados. E eu gostaria de saber de você, se você tem na sua casa, se você já usou, se você tem vontade de colocar, qual a sua relação com essas opções de pisos. Me conta.